Oi, gente! Olha quem que tá aqui na minha casa. Júlia Jolie! Finalmente a gente conseguiu se encontrar, a gente se conheceu. Muito tempo. Eu tô super feliz com a visita dela. Obrigada. E eu acho difícil alguém não conhecer a Júlia Jolie. Quem segue os meus vídeos com certeza segue os vídeos delas, mas eu acho que pode se apresentar pra quem talvez não conheça. Então, eu tenho um canal. Eu faço vídeos com dicas de inglês, eu falo sobre educação, sobre intercâmbio e também falo sobre ciência, então meu canal é bem variado, mas se você está interessado em dicas de inglês, você vai encontrar lá terças-feiras. E foi muito legal que a gente, sei lá, a gente tá conversando já umas 2 horas antes de gravar esse vídeo e eu pude contar pra ela que, sei lá, um ano atrás, tava ali passando roupa, porque eu sou do lar também, né, e assisti toda a playlist de vídeos dos Estados Unidos. E ela ficou, nossa! Eu não imagino, assim, tipo, é muito difícil pra mim eu imaginar que alguém vai assistir todos os meus vídeos. Bom, uma das dicas que as pessoas mais me pedem é sobre como eu posso aprender inglês sozinho. E eu acho que isso tem tudo a ver contigo, né, Júlia? Porque tu realmente aprendeu inglês sozinha, né? Sim, exatamente. E ela também dá dicas sobre isso, então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Então acho que tu pode começar contando como que tu aprendeu, com que idade e como que tu começou. Qual foi o primeiro passo? Então, eu odiava inglês, simplesmente odiava inglês até uma certa idade. E quando eu cheguei aí por uns 17 anos, eu descobri que ia ter o Ciências Sem Fronteiras e eu estava interessada em geral, assim, de viajar, de fazer um intercâmbio, alguma coisa. Aí eu percebi que eu precisava aprender. Quando eu já tinha, assim, começado a aprender um pouquinho pra aprender francês, porque todos os sites de francês eram em inglês e tal, na época não tinha nem Google Tradutor direito, né? Pra aprender francês tinha que ser inglês. Porque o Google Tradutor ele foi ficar melhor de uns anos pra cá, mas na época eu usava Babelfish, o nome, era do Alta Vista, o tradutor. Mas aí, o que aconteceu? Eu fiquei obcecada mesmo, sabe? Eu decidi que eu ia aprender, custe o que custar, e aí eu chegava em casa e todo dia dava uma estudada, via muita música em inglês e tentava acompanhar a pronúncia, o vocabulário, assistia filmes em inglês com legenda em inglês. Mas vamos por partes. Tu falou, eu estudava muito em casa, mas como que tu estudava? Eu não tinha uma rotina muito restrita, porque eu acho que pra você aprender algo, você tem que gostar do processo de aprendizagem, entendeu? Eu nunca fui muito fã de sentar a bunda e ficar decorando alguma coisa, ou então um cursinho. Eu não gostava, então eu não queria fazer em casa a mesma coisa que eu iria fazer se eu tivesse num cursinho. Eu buscava muito joguinhos online, sempre tinha que ter alguma temática divertida, conversar com estrangeiros, enchia o saco dos estrangeiros pra conversar com eles. Prestava muita atenção no que eu tava falando. Quando eu ia construir uma frase, logo, por exemplo, no início, né? Que eu não tinha vocabulário. Aí, vou dar um exemplo prático de como era meu estudo. Eu chegava e, por exemplo, lia uma música. E aí eu via uma expressão que eu não entendia. Por exemplo, um tempo verbal que era aquele present perfect, por exemplo. É difícil aprender isso sozinha, né? É difícil, porque mas eu não existe olhava. português, né? Sim, e aí eu olhava que a música, eles usam isso toda hora. Eu via aquele negócio que eu não entendia o que era. Aí eu ia me aprofundar, procurava outros exemplos, procurava a expressão no Google. E aí, gente, se você joga alguma frase no Google, você vai achar 1 milhão de sites explicando só sobre aquela frase, sobre o que aquilo significa, qual é o tempo verbal, qual é isso, qual é aquilo. E aí eu ia me aprofundando e ia criando conexões na minha cabeça. E aí, se você for correndo atrás de se focar numa coisa que você não sabe e aprender aquilo e depois passar para as outras coisas, você vai evoluir muito, porque você vai criando o seu vocabulário, não vai ter uma estrutura que o cursinho tem. Então qual é a ordem? O que eu pego primeiro? Entendi. Eu não tinha uma ordem específica, eu fazia por demanda. Como eu já estava começando a estudar na faculdade de biomedicina, eu tinha artigos científicos super complexos para ler. Então eu me deparava com dificuldades muito maiores do que eu teria num cursinho. E aí o cursinho não iria suprir essas minhas necessidades. Até porque demora muito tempo, né? Eu acho assim, não precisa ter uma pressa, assim, eu quero aprender inglês em 4 meses, em 2 meses, mas às vezes eu acho que o curso demora muito mesmo, né? Sim. 8 anos de curso, às vezes não tem esse tempo, né? Então a dica que eu dou pra você saber, por onde eu começo? Por onde a sua necessidade, cria uma necessidade, entendeu? Seja ela entender a letra de uma música que você ama, que você adora. Começa por aí. Vamos entender cada
cada palavra naquele contexto daquela música e entender as construções que tem naquelas frases, as expressões. Eu acho que isso já é um ótimo caminho para você começar. Se você quer começar a estudar totalmente sozinho, sem um livro de guia ou nada, vai pela sua necessidade. Tanto que o pessoal fala, quando vou pro exterior, aprende muito mais rápido, porque você vai ter necessidade, né? Também. E você vai ter E porque você está imerso naquele mundo, né? Isso ajuda muito, também. né? E a Júlia falou uma coisa muito importante, que foi a questão das músicas. A Júlia é mais nova que eu, 5 anos, faz diferença, né? Quando eu era adolescente, não tinha tantos sites, tantas coisas legais pra trabalhar o inglês com música, assim. Mas eu pegava a letra da música, olhava a tradução, comparava, eu já tinha uma grande base só de comparar a letra e a tradução. O que eu tava falando era pra você ir até mais fundo, sabe? O autodidata, eu acho que a pessoa tem que ser meio que obcecada com a coisa. Nossa, eu fiquei muito obcecada. Você tem que ficar obcecado. Eu fiquei a mesma coisa. É o que eu falei no vídeo anterior, tem que dar aquele clique. É a mesma coisa emagrecer. Eu acho que se eu quero emagrecer, eu tenho que estar com muita vontade. Eu quero aprender inglês, eu tenho que estar com muita vontade. Certeza. Eu acho. Né? Não, concordo totalmente. O segredo é você estar num nível de quero aprender que você fica ansioso pra chegar em casa e continuar a estudar, aprender. E eu acho que a motivação vai continuando a partir do momento que você vê, eu tô evoluindo, eu já entendi isso aqui, já entendi essa outra coisa. Tá, e a tua rotina como é que era? Tu estudava todo dia ou só no fim de semana? Então, é que eu sempre fui uma pessoa meio viciada em computador, em ficar na internet, mesmo antes das pessoas terem mais esse hábito, que hoje em dia todo mundo tá conectado o tempo todo. Sempre que eu tava online, praticamente o tempo todo eu tava estudando. Então não era assim, eu não sentava e estudava durante 1 hora. Tinha vezes que eu fazia isso, mas era uma coisa diária. Todo dia eu já deixava as janelas de estudo, né, do computador abertas direto, já deixava aquilo ali rolando, e enquanto eu estivesse no computador de bobeira, eu tava meio que estudando, tava tirando uma dúvida. Como eu sempre praticava muito conversando com as pessoas, com estrangeiros, ou sei lá, em jogos, eu tava o tempo todo com os meus sites de ajuda abertos e o tempo todo eu tava meio que estudando informalmente. Claro que às vezes eu chegava e falava, tá, essa coisa é mais difícil, então eu preciso dar uma atenção maior, tipo, aprender um novo tempo verbal. Eu chegava e falava, não, eu preciso aprender os tempos verbais de uma vez, eu preciso saber me comunicar no passado. Chegou a essa barreira, quando eu tava muito no início, eu percebia que eu não sabia conjugar o verbo no passado. É uma coisa importante também que as pessoas às vezes dizem, eu não preciso de gramática pra aprender inglês. Gente, isso não é verdade. Você precisa. Claro que você não precisa se focar só em gramática, não precisa ser um expert. Sim, e existem vários tipos de passado, não é um passado. E aí eu ficava incomodada, porque eu usava só o past simple, né? E aí eu via que os americanos não usavam só o past simple. E aí eu ficava, gente, mas eu tô falando errado. Porque você se faz entender se você fala só no past simple. A pessoa entende, mas tá errado. Mas às vezes pode dar um erro de comunicação. Às vezes também. Mas eu achava feio, assim, eu não sabia, eu achava preguiçoso. É a mesma coisa o americano chegar aqui, ele pode se propor a falar, eu fazer comida para você. Sim. Mas às vezes fica até incômodo, né? Claro que eu já tinha um vocabulário, assim, básico, um entendimento básico. Mas aí, por exemplo, eu ia ler alguma coisa, uma notícia, eu lia em inglês. Eu tentava fazer uma imersão online do inglês. Tudo eu tentava dar preferência ao inglês até hoje. Hoje, as minhas buscas no Google, sei lá, quase 99% são em inglês. Eu prefiro usar a internet em inglês porque tem mais conteúdo, né? E também pra se manter, pra manter a língua, quer dizer, pra tu se manter atualizado, porque não adianta fazer esse gás, essa loucura e depois parar, porque enferruja. Então, Júlia, dá umas dicas mais práticas, assim, pra quem tá nessa vontade de aprender e não sabe como. Então, tu falou que tu falava. Você mencionou que falava com estrangeiros, mas aqui no Brasil, né? Sim. Como que tu falava? Dá uma dica prática. Tá, jogo online que você tem que interagir era o jeito que eu usava, mas eu era adolescente, hoje em dia eu não jogo muito coisas assim. Formas legais são, por exemplo, utilizar o Reddit. Ele é um site tipo um fórum gigantesco que tem de tudo lá. E
qualquer assunto que te interessa, vai ter um monte de gente que tá disposta a abrir discussões e tal. E, enfim, você pode postar comentários. Mas isso é escrito? É tudo escrito, é tipo um fórum. É como se fosse, assim, umas comunidades do Orkut, mas a grande maioria das pessoas são americanas lá. Ah, mas e pra falar? E pra praticar? Fala mesmo? Como que tu praticar? Ué, aí você tem que conhecer um americano que esteja interessado a falar por voz com você, tipo Skype e tal. É isso que eu fazia. Não é perigoso no começo, assim. Não perigoso, não por perigo, né? Assim, mas por... você não vai, óbvio que você não vai dar a sua... seu endereço, você não vai ficar, cuidado, tipo, toma cuidado, porque existem tarados na internet. Existe gente mal intencionada na internet. Então, claro, você tem que tomar muito cuidado e conversar sobre futilidades. Não vai conversar sobre sua vida pessoal, né? Conversa assim, curiosidades. É o que eu fazia, tipo, perguntar tipo de futebol, qual tipo de música você gosta, e vai conversando. E ter amigos online, eu também tinha. Ter amigos online. Mas olha como eu era old fashioned, eu conversava por e-mail, mandava um baita do e-mail, e aí, como foi seu mês? Eu precisava de e-mail. Não, isso eu não cheguei a fazer. Mas me ajudou de alguma forma, então de repente alguém se identifique com isso. O importante é fazer algo que você gosta. E existem também alguns aplicativos que se propõem a fazer isso. Tem um aplicativo que eu descobri recentemente até, que se chama iTalkI. Eu acho que é isso. Se não for esse nome, ela vai botar aqui na tela. Põe na tela, tá? Ele se propõe assim, a pessoa quer aprender português e você quer aprender inglês. E aí vocês fazem assim, 30 minutos de conversa em inglês e 30 minutos de conversa em português. Eles tentam delimitar tempos para os dois serem beneficiados. E eles também têm um limite de palavras. Enfim, é interessante o aplicativo. Essa é uma sugestão que eu daria agora. Bom, então se vocês quiserem mais dicas, tanto eu quanto a Júlia estamos sempre atualizando nossos canais com várias dicas. A gente está sempre pesquisando coisas novas para aqueles que estão começando e aqueles que também querem manter o inglês. Então, eu acho que é importante vocês ficarem ligados nos nossos canais, né? Ótimo, e obrigada por ter me recebido aqui, gostei muito da conversa. Imagina, eu que adorei, e ainda bem que essa entrevista foi sentada, porque vocês não têm noção da diferença de altura entre nós duas, gente. Eu sou muito pequena, né? E eu sou muito alta. Pois é, ainda bem que a gente fez sentadinha aqui. Bom, então espero que vocês tenham gostado, um beijo pra todos, bye!